está acostumado a ver por aqui. Bom, vamos falar de um debate importante que está tomando conta do noticiário nacional nos últimos meses. A deputada federal Érica Hilton, do PSOL de São Paulo, tem recolhido assinaturas, fazendo ali uma peregrinação, apresentando à Câmara dos Deputados uma proposta que reduz a jornada de trabalho de 44 para 36 horas semanais. O texto ainda não foi protocolado na Câmara, como a gente bem frisou, deve realmente buscar isso, essas assinaturas, para que ganhe força no Congresso e nas redes sociais já está com muita força. A gente convidou a advogada trabalhista Juliana Modesto para nos ajudar a entender alguns pontos desta proposta de emenda à Constituição. Juliana, seja bem-vinda. Obrigada mais uma vez a sua presença aqui no Boletim Gazeta. Vamos explicar bem resumidamente, de forma prática, qual é o objetivo dessa PEC para que as pessoas realmente entendam. Está ganhando força? Vai haver uma redução significativa da jornada? O que diz o texto? Bom dia a todos os ouvintes. Thaís, Marcos, eu acho que para a gente iniciar bem rapidamente, eu queria só fazer uma consideração. O porquê de toda essa discussão está acontecendo hoje, né? Acredito que o trabalhador e toda a sociedade, ela vem reclamando acerca dessa carga de trabalho excessiva que hoje o trabalhador brasileiro enfrenta. Então, diante dessa reclamação, diante dessa carga do salário, que é sempre reclamado que o salário mínimo não é suficiente, né, para prover o sustento com a qualidade, né, do sustento da população brasileira. Então, vem essa discussão em prol da saúde do trabalhador. Mas o que é que apresenta essa proposta? A proposta, que ainda não é uma PEC, né, é uma proposta de PEC, aí ela precisa de 171 assinaturas para ser protocolada no Congresso, e até hoje de manhã ainda as informações que chegam é que ainda não atingiu esse número mínimo de assinaturas, é que ela propõe essa redução de 6 por 1, né, que é o que a gente tem hoje previsto na nossa consolidação das leis trabalhistas, vigente desde 1943, é a redução para 36 horas semanais no 4x3, ou seja, uma jornada semanal de 4 dias de trabalho e 3 de folga. E aí levantam a discussão sobre essa possibilidade, o que é que isso entregaria para a sociedade em termos de retorno na saúde e lazer da população, inclusive saúde mental, que é muito importante a gente trazer isso aqui, mas também para o empregador. Economicamente, isso é viável, isso vai ser possível? É um início de debate, né, que vai ser construído para que todas essas questões sejam colocadas em pauta e se chegar, talvez, a um ideal. De repente, que o ideal não seja essa proposta das 36 horas, dos 4 dias, mas uma jornada de 5x2, onde em alguns setores é possível a gente, de repente, tirar o trabalho aos sábados, né, que geralmente tem aquele de 8 ao meio-dia. E aí, ou trabalhar em regime de escala. Ou trabalhar em regime de escala. Então, são várias considerações ainda que precisam ser estudadas para que se chegue ao ideal dentro do mercado brasileiro. Agora, doutora, o Brasil nunca tem a discussão a partir da sua realidade. Quase sempre copia modelos mundo afora. Aonde já tem experiências com alterações nas propostas para horário de trabalho, elas têm dado certo? Alterou, por exemplo, o valor do salário mínimo? Eu sei que a ideia de salário mínimo é uma coisa muito brasileira, né? Os países costumam pagar por hora trabalhada. Talvez esse projeto seja uma possibilidade também de se propor alteração até mesmo no valor do salário mínimo? A discussão, ela traz justamente, por exemplo, o que é o salário mínimo? Havendo a redução de jornada, o seu salário ele não pode reduzir. Isso é o primeiro ponto fático. E aí pode vir essa discussão sobre o pagamento em hora. Hoje ela não está normatizada, né, na CLT. Vai ter o quê? Legislação específica que pode vir a tratar sobre, por exemplo, o pagamento do salário em hora, o horista. A gente ainda não tem, isso não é o que trabalha o mercado brasileiro. E aí a gente importando, né, essa condição, mas a gente tem que equiparar de acordo com a realidade vivenciada no mercado. E a gente tem, por exemplo, hoje uma grande oneração da folha de pagamento. Então, os empregadores, eles têm uma folha salarial onerada. Então, a gente pode pensar, talvez, nessa evolução e desoneração da folha, pensando na saúde do trabalhador,
Porque a gente precisa pensar que não são só as 8 horas de trabalho. Tem o tempo de deslocamento para o trabalho. Nos grandes centros, onde a gente tem pessoas que passam 1h30, 2 horas para chegar ao trabalho, esse retorno, você considera aí 12 horas. Até mais. Até mais disponível para o trabalho. Pessoas que trabalham numa metrópole e têm que se deslocar para o interior do estado. Quem não faz hora extra, porque a legislação hoje permite 2 horas extras diárias. Então, e isso é bastante explorado. A gente recebe diariamente no escritório pessoas, trabalhadores, reclamando da realização de horas extras, inclusive sem a contraprestação ou sem a compensação em banco de horas. Então, é um caso a ser discutido, é urgente, é de saúde pública, porque a gente vê o adoecimento de muitos trabalhadores e a gente precisa, sim, evoluir essa discussão. Eu acho propositiva demais o início dessa discussão agora para que a gente chegue num modelo ideal que venha a possibilitar à sociedade maior saúde. Inclusive, existe essa discussão de, por exemplo, você tendo a possibilidade de gozo do final de semana inteiro, por exemplo, sábado e domingo, a pessoa ela vai ter mais tempo, inclusive, para passear, para investir na sua saúde, para usufruir do lazer e até investir. As pessoas que têm condição, porque a gente sabe que salário mínimo nem sempre possibilita você fazer passeios, gastar com lazer, mas é uma até possibilidade no momento até ali, empreender. Em casa. São várias opções, também, né? mas eu acho que é uma discussão muito válida que está se iniciando aí. Mas não é algo imediato. Eu já vi burburinhos dizendo, quando é que vai começar? Eu já estou sonhando com esse trabalho de 4 dias por semana, né? O quintou. E não vai acontecer agora. Inclusive, o próximo presidente da Câmara, em Brasília, já disse que não é prioridade, né? E que ele vai colocar na pauta normal de votação quando essa proposta chegar no Congresso. Se essa proposta avançar, Marcos, só uma dúvida, se essa proposta chegar a avançar, é possível que reduzam os casos de judicializações, os casos que envolvam jornadas de trabalho excessivas, por exemplo? Eu não acredito nisso, principalmente no curto espaço de tempo. A gente vai ter o inverso, na verdade. Porque vai ter a dificuldade de adaptação, principalmente pequenas empresas que não têm aí uma rotatividade, funcionários para você equiparar essa jornada, integrar, fazer escalas de horários, porque você não tem. E aí você também não tem uma renda que possibilite você a contratar mais. Então, as pequenas empresas vão sofrer muito. E de forma imediata. Então, eu não vejo desjudicialização, eu vejo o contrário. O que eu ia lhe colocar é que outras 8 tentativas parecidas já tramitaram na Câmara e todas foram engavetadas, né? Dessa vez, a demanda veio de um segmento social, inclusive do PSOL, lá do Rio de Janeiro. Um vereador foi eleito exatamente com um movimento sobre a qualidade de vida também do trabalhador de um modo geral. Agora, o que é que está causando estranheza? É porque mesmo tendo uma demanda social, que foi até tema de campanha, mas não passou pela discussão dos segmentos sociais, os sindicatos, os próprios representantes dos empresários. E com a mobilização feita pela autora do projeto na rede social, foi que começaram a ver alguns posicionamentos. A gente já tem, inclusive, do vice-presidente Geraldo Alckmin, que falou no Azerbaijão sobre essa situação envolvendo a qualidade de vida do trabalhador. É um sinal de que o governo pode encampar essa pauta ou, para você, isso ainda não está muito claro? Não está claro, porque, na verdade, tem manifestações avulsas, né, digamos assim, não interligadas, do Alckmin, do presidente da Câmara, de alguns deputados federais que já sinalizam, né, a assinatura da PEC, mas essa discussão ela está só começando. Mas eu acho que é muito válida, porque a gente precisa realmente buscar a saúde do trabalhador e da população que hoje é adoecida. Então, Juliana, diante do cenário que nós vivemos hoje no Brasil, da nossa realidade, observando a qualidade de vida das pessoas, o cenário econômico, o cenário social, é viável uma redução de jornada, de maneira geral? Ela seria viável, sim, mas a gente precisa realmente entender qual seria o modelo ideal. É tendência, inclusive se fala até na questão da redução da população a longo prazo. Né? Isso é uma coisa que os estudos já demonstram, inclusive no último IBGE, algumas cidades já começaram a diminuir de tamanho, e aí tudo isso vai ser tendência assim, para o futuro,
buscando essa qualidade de vida, você vê em países desenvolvidos que já tem muita gente com trabalho home office e com esse trabalho de jornada reduzida, porque possibilitando que aquela pessoa ela tenha uma maior dinâmica e ela também gaste menos tempo nessa questão do deslocamento e produza mais efetivamente. É interessante, isso, né? Debate importante, né? Ele foi levantado pela deputada Érica Hilton. Ela é uma mulher trans, uma deputada trans, do PSOL, que causou, inclusive, surpresa o PSOL ter partido com essa ideia, porque o próprio PT já tinha esse debate antigo, mas não teve coragem de levar esse debate. E, claro, que isso também está criando as narrativas de esquerda e direita, que podem prejudicar também a essência da discussão. Mas é fundamental que os sociólogos voltados para o trabalho, os segmentos empresariais, os advogados que conhecem bem a realidade e as demandas jurídicas possam, a Justiça do Trabalho, claro, também ter um posicionamento para tentar ajudar a população a compreender o que é que está por trás desse debate e até que ponto nós, trabalhadores, seremos os principais beneficiados. E claro que nós estaremos atentos e acompanhando todas as novidades, todas as atualizações dessa peregrinação que a própria deputada vem fazendo junto à Câmara e aos colegas lá dentro para recolher as assinaturas necessárias para a tramitação dessa proposta de emenda à Constituição. Agradecer à advogada trabalhista, a doutora Juliana Modesto, aqui, sempre muito simpática e Obrigada. Falando de forma muito prática e resumida o assunto que é proposto. Obrigada. Nós que agradecemos e desejamos um bom dia. Estamos à disposição sempre para tratando aí sobre questões sociais. E é isso, vamos falar da temporada de cruzeiros? Mudar de assunto aqui, porque vem aí mais uma temporada de cruzeiros na capital alagoana.